Está no ar o Click Time na Rádio Futebol Clube. Fazendo um resumo do dia da Copa do Mundo 2018. Jogos importantes deram sequência à Copa do Mundo da Rússia. Hoje começou no horário brasileiro às 9 da manhã, com o encontro entre Costa Rica e Sérvia, jogo do grupo do Brasil, e a Sérvia bateu a Costa Rica por 1-0 num gol de falta. Depois, ao meio-dia, um resultado surpreendente. A Alemanha acabou perdendo para o México por 1-0. Quem diria, hein? Atual campeã do mundo. Havia uma grande expectativa em relação à estreia do time alemão e o México jogou um bom primeiro tempo, com contra-ataques rápidos, envolventes, e num desses contra-ataques o Lozano acabou fazendo um belo gol, recebeu na área, cortou a marcação e colocou no canto direito baixo do Neuer, que nada pôde fazer. Portanto, México 1, Alemanha 0. E depois, às 3 horas da tarde, no jogo mais aguardado do dia, o Brasil decepcionou, só empatou com a Suíça por 1-1. O problema não foi o resultado, foi o mau futebol exibido pela seleção brasileira na partida diante da Suíça. O Brasil até começou na frente com um belo gol do Felipe Coutinho, mas permitiu o empate da Suíça no começo do segundo tempo. Esse jogo você acompanhou, exemplo do jogo da Alemanha, aqui no Falando de Copa, e nós vamos trazer a palavra de Zé Boquinha, o José Roberto Lux, um dos nossos comentaristas, sobre essa derrota do Brasil, e ele responde se essa derrota brasileira foi mais ou menos surpreendente do que a derrota, não, né? O empate do Brasil, que teve sabor de derrota, mas se foi mais ou menos surpreendente em relação ao empate da Argentina ontem contra a Islândia, hein, Zé? Acho que é mais, né? Acho que é muito mais, porque o Brasil vinha fazendo um futebol espetacular, um futebol ofensivo, bonito, de recomposição rápida e saída para o ataque com toques envolventes, com jogadores jogando acima da média. E hoje foi um time que realmente jogou bem até um determinado momento, depois que fez o gol deu uma acomodada, e novamente vários jogadores do Brasil sentiram o peso da amarelinha numa Copa do Mundo. Isso é bem claro, jogadores importantes. O Marcelo, por exemplo, fez uma partida horrorosa, né? O Marcelo começou até bem, indo para o ataque, mas depois errou todos os passes que fez. Marcar mal a gente já sabe que ele marca, né? Caiu, o Danilo sentiu demais, o Danilo não saiu do lugar o jogo inteiro, só agora no final ele se aprumou um pouco lá pela ponta direita. O William começou bem o jogo, tentou 2, 3 jogadas e depois amarelou, não fez mais nada na partida. E mesmo o Neymar foi longe daquele jogador que a gente queria ver em campo, aquele cara ofensivo, aquele cara de ir para cima, e o time não teve ligação meio campo-ataque, né? Essa que é a verdade. O único jogador que jogou dentro da sua característica e jogou normalmente foi o Felipe Coutinho. Fez um golaço, participou de outros chutes a gol, esteve ali marcando na região do Marcelo, foi o único jogador que se salvou, né? Bom, jornalista Frank Fortes, que foi o nosso convidado especial no Falando de Copa hoje, durante o jogo entre Brasil e Suíça, também falou do resultado brasileiro. Eu acho que assim, o Brasil primeiro não conseguiu sair da marcação da seleção da Suíça. Acho que sentiu um pouco esta chamada pressão de estreia, que aconteceu com outras seleções também. E quando precisou correr atrás do resultado, o Brasil até quase chegou ao segundo gol. Só que aí nós já estávamos nos acréscimos da partida, né? E falando com relação ao Mundial, um empate não é de se jogar fora, não é algo desprezível, é uma situação normal. O Brasil não é uma seleção invencível e a Suíça tem suas qualidades também, né? Portanto, aí a análise do empate brasileiro diante da Suíça, um time sem criatividade, um time apático em campo,
Quando o Tite teve que mexer, também mexeu mal, não mudou a cara da seleção brasileira. De qualquer maneira, o Brasil empatou. Com esses resultados, a Sérvia assumiu a liderança, porque ela ganhou da Costa Rica por 1-0 e o Brasil empatou com a Suíça. O Brasil volta a campo agora só na próxima sexta-feira, diante da Costa Rica, para tentar a sua primeira vitória na Copa do Mundo. Nesta segunda, serão 3 jogos. Às 9 da manhã, Suécia e Coreia do Sul, jogo do grupo F, o grupo da Alemanha, e depois o grupo G, Bélgica e Panamá ao meio-dia, Tunísia e Inglaterra às 3 da tarde. Bélgica e Panamá, Tunísia e Inglaterra, você pode acompanhar aqui na Rádio Futebol Clube, no Falando de Copa. Estaremos no ar a partir das 11h50 nesta segunda-feira, trazendo os detalhes, primeiro do jogo da Bélgica e depois, um pouquinho mais tarde, do jogo da Inglaterra. 2 seleções importantes que também vão estrear na Copa do Mundo 2018. A qualquer momento tem Click Time atualizando as informações da Copa para você. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. Você pode ouvir quando quiser, acessando através do www.radiofutebolclube.com.br no seu tablet, celular ou computador. Fique sempre conosco. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.